O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Aunque no me reconozcas, fui peón de tu ajedrez. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje, nessa retomada de algumas semanas sem gravar a coluna, eu quis trazer um tema bem complexo. Complexo o suficiente de eu já ter tentado várias formas de falar sobre ele e já refiz a coluna algumas vezes, porque sempre penso que talvez não esteja escolhendo as melhores palavras, a melhor forma de apresentar, ou que talvez não esteja sendo cuidadoso o suficiente, ou talvez nem tenha o conhecimento suficiente para pautar um assunto em que a complexidade e a delicadeza está também no fato de que combina uma busca pela análise dos fatos e da realidade e uma utilização e instrumentalização da legislação disponível para a imposição de uma visão de mundo. E, obviamente, eu estou falando da suspensão do direito constitucional do aborto, acontecido há alguns dias nos Estados Unidos. Esse é um problema essa é uma questão, não sei se problema é o melhor termo, que faz com que a gente sempre lembre da antológica frase da Simone de Beauvoir, em que basta uma crise para que os direitos das mulheres sejam suprimidos, mas eu fiquei pensando em por que eu estou trazendo numa coluna de economia. Talvez a resposta óbvia seja porque é um assunto que ele é também da ciência econômica. Talvez não óbvia, mas a justificativa racional, digamos assim. É um assunto da ciência econômica porque a ciência econômica, em grande medida, ela busca encontrar as melhores condições, ela busca organizar instituições, ela busca criar instrumentos que tornem o ambiente para o processo de tomada de decisão o melhor possível e para que os indivíduos tenham um direito irrestrito às melhores escolhas, para que eles possam exercer sua racionalidade, para que eles possam exercer a sua liberdade fundamentalmente. Então, o fato de você ter a suspensão de um direito que trata da possibilidade que você tem de conduzir a vida da forma que lhe aprouver é também um assunto da ciência econômica. Mas talvez a resposta aí sim óbvia é que é um assunto que obviamente me afeta por ser mulher. Me afeta no sentido de que pensar que existe um conjunto de pessoas legislando não só sobre uma visão de mundo, uma visão de como do princípio da vida, uma visão religiosa, mas uma visão de como eu e outras mulheres deveríamos, por exemplo, nos portar diante de uma violência, diante de uma invasão da propriedade física, da integridade física tão brutal quanto um estupro, por exemplo. Eu sei que o caso, no caso da suspensão do direito constitucional nos Estados Unidos, isso não é exatamente assim, mas a gente sabe que é uma tábua escorregadia e que a gente pode cair nesse risco. Mas a ideia de que existe um questionamento sobre a minha possibilidade de escolha diante de tão violenta de um atingimento tão violento da minha integridade, na hipótese de, eventualmente, a minha, porque eu só posso falar de mim, de um estupro, do que eu poderia fazer diante de um estupro, faz com que a gente pense quem decide o quê e quem tem direito a tomar ou não decisões. Sim, eu sei que esse é um campo batido na análise sobre aborto, de que até tem aquela piada de se aborto fosse, se homens ficassem grávidos, o aborto seria no drive-thru de um restaurante. Mas, assim, uma coisa é a gente estar no campo das ideias, no campo até da piada, e outra é a gente materializar que
até na reação a uma violência, esse meu e nosso direito, de todas as mulheres que estão me ouvindo aqui, ele não é meu. Essa não é uma decisão minha. E isso tem um impacto muito significativo sobre a minha capacidade de tomar decisões lato sensu, não só com relação a uma violência, com relação ao aborto, mas com a ideia de que o tempo inteiro estamos condicionadas a uma cápsula comportamental que define muito sobre como os nossos corpos devem se portar e o que será feito deles. E isso, como eu disse para vocês, é sim um assunto de economia, se eu defendo a economia como uma ciência social aplicada, na verdade, ciências econômicas, que está preocupado com o processo de tomada de decisão, que está preocupado com a liberdade, que está preocupado fundamentalmente em como nós podemos exercer a nossa racionalidade. Outro ponto que eu queria trazer para vocês é que a ideia de criar legislações que permitam o aborto, ela está, em grande medida, estritamente relacionada com um passado, um presente e um futuro de como essas sociedades pactuam o cuidado. Porque, veja, a violência, como eu disse, já é dramática demais, né? Você pensar que alguém está pautando como você deve reagir a uma violência é realmente doloroso demais a gente pensar nessa perspectiva. Mas, tirando esse caso, que eu não tenho nem condição em termos de direito penal para ir um pouco além do que eu já fui aqui, quando a gente pensa no porquê que mulheres decidem fazer aborto, porque não tem condições de criar seus filhos, não tem renda, não tem trabalho, já tem outros filhos, isso poderia comprometer a condição familiar, né, comprometer a estrutura socioeconômica dessas famílias, isso também está relacionado a como a gente cuida das nossas pessoas, a como a ideia de alguém chegar ao mundo, ela é diferenciada a partir de quem é a família que coloca essa criança no mundo. E aí, sobre vários aspectos, né? Não só a família, mas qual é o papel dessas mulheres dentro da sociedade. Então, eu vou fazer uma divisão aqui sobre, por exemplo, a questão de como as mulheres elas têm um pânico de engravidar quando já estão no mercado de trabalho, não porque elas não podem entrar, mas fundamentalmente porque a permanência de uma mulher com filho no mercado de trabalho é muito insegura. E a permanência de uma mulher no mercado de trabalho com um filho ser insegura faz com que ela comprometa o bem-estar dela e do filho que ela trouxe ao mundo. Porque agora são duas pessoas compartilhando uma insegurança. Por outro lado, quando a gente olha os dados e a gente vê que existe ainda um dramático indicador de gravidez na adolescência, e que essa gravidez na adolescência, ela também é um reflexo, uma marca da nossa desigualdade, então ela tem perfil, faz com que você mantenha um ciclo de pobreza. E esse diagnóstico, na hipótese da gestação, faz com que a gente pense que o desespero de alguém de realizar um aborto que seja clandestino traduz, materializa a dualidade do sofrimento, porque não existe caminho fácil. A decisão de ter um filho é trazer um filho para uma sociedade que não pactuou o cuidado como uma estratégia social, como algo que faz com que as pessoas se sintam seguras por terem um filho. Porque sabe que vai... E aí quando eu falo segura, assim, eu resumo, porque vai ter creche, porque não vai ter uma insegurança de trabalho, porque vai ter saúde básica. E o outro lado, que é você realizar um aborto, mesmo nessas condições, mostra pra gente que as escolhas são sempre caminhos dolorosos. Um aborto nas condições clandestinas que fazem com que muitas mulheres comprometam e arrisquem suas próprias vidas nessa prática. Então, a gente tem aí uma sinalização de que esse caminho, ele não é fácil, esse caminho, ele impõe uma dor nessas mulheres que faz a gente pensar em qual a sociedade que a gente
oferece para essas crianças que estão vindo ou as crianças que não vieram a partir de uma dolorosa decisão de uma mãe. E por fim, eu acho que todo esse quadro ele é muito elucidativo sobre não só o quadro, mas as reações que a gente vê, assim, sobre o mundo que a gente vive e um pouco das reações, né? Algumas empresas sinalizaram que vão custear, que vão fazer com que mulheres possam viajar para realizar o aborto, né? Algumas grandes empresas, Meta, Google, enfim, Amazon. E, obviamente, isso não é caridade nem benevolência, isso é uma sinalização de que, olha, a gente está aqui no sentido de garantir a liberdade do planejamento familiar. Isso pode ser uma boa sinalização no sentido de que é possível que nós, como sociedade civil, nos estruturemos de modo a conseguir essa organização e a sinalizar quais são os valores que a gente quer pactuar. Mas o fato é que a gente está falando da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, a gente está falando de quem tem a caneta na mão, de quem pode e efetivamente decidiu. E como isso, de alguma forma, gera um efeito transbordamento, não só para o Brasil, nosso país, mas como vários países. A gente está numa discussão conservadora de supressão de algumas liberdades individuais. E a suspensão do direito constitucional do aborto é uma bem emblemática, uma bem sintomática de que voltamos de alguma... Quer dizer, voltamos nós estamos tentando voltar de alguma forma à categorização de gênero, ou pelo menos, em alguns aspectos, a essa categorização de gênero. Não é um assunto trivial, é um assunto pesado, é um assunto que deixa muitas portas abertas de discussão, que dá medo, como eu falei no início, mas que obviamente é importante, é necessário para que a gente, ao menos, conheça o mundo que a gente está entrando. É isso, pessoal. Espero que tenham todos uma ótima semana e até semana que vem. Beijos.